Fala galera, eu sou a Marcele. E eu sou a Anne. E nós somos as Irmãs Amara. A gente até pensou em algum outro nome pro canal, porque esse ficou muito brega. Mas todo mundo conhece a gente assim, então vai ser esse mesmo, tá certo? Isso aí. Roda a vinheta! Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que é bem polêmico. Polêmico, costuma ser o monstro do português, né? Pois é, mas essa aula de hoje é para tirar dúvida de todo mundo. É um português bem acessível. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Marcele? Sobre a crase. E para começar, eu quero que vocês entendam o seguinte: crase não é o nome do acento. Mentira. Verdade. Crase é o nome do encontro de duas letras A. O que vocês precisam saber? A letrinha A, na nossa língua, pertence a mais de uma classe gramatical. Exatamente. Classe gramatical são as categorias em que a gente organiza as palavras para facilitar o nosso estudo. Assim como você organiza suas roupas em uma cômoda, por exemplo, a gente organiza as palavras em classes gramaticais. Então, a crase vai marcar, né, o encontro do A, preposição, com o A, artigo. E o que é preposição? É uma palavrinha que serve para ligar outras duas palavras, estabelecendo alguma relação entre elas. E a preposição geralmente é pedida, não é verdade? Por uma dessas palavrinhas? Exatamente. Sim, né? Vou dar um exemplo para vocês. O verbo ir. Quem vai a algum lugar. Vocês conseguem perceber? Sim. Então, esse a exigido pelo verbinho ir é o a preposição. Tá certo? E também nós temos o a, que é um artigo. Para que serve o artigo? O artigo a. Ele acompanha um substantivo, indicando que é uma palavra feminina e que está no singular. Por exemplo, a casa, a menina, a loja, a praia. Exatamente. Tudo bem? Então, a crase marcará a junção, né? O encontro, a união do a preposição com o a artigo. Uniu, né? Por exemplo, quem vai a algum lugar, né? Então, eu vou a algum lugar. Esse lugar é a praia, né? É uma palavra feminina, Cadê na verdade? O artigo aí? Se encontraram. Então, haverá crase. Exatamente. A crase é o encontro. E para marcar esse encontro, a gente usa o acento grave, ok? É esse acento pro lado contrário, certo? Ainda tá meio confuso? Vou tentar te explicar de uma outra maneira. Vocês conhecem a preposição de, né? Vamos pensar no verbinho precisar. Quem precisa de alguma coisa. Esse verbo exigiu a preposição de. Vocês concordam comigo? E se eu quiser dizer que eu preciso do quê? A ajuda. Entendi. Eu vou falar que eu preciso de a ajuda? Não. Vou falar que eu preciso do quê? Preciso da ajuda. Então percebam que o de preposição uniu-se ao a artigo. E se eu utilizasse a preposição a? Aí não dá pra dizer eu vou a praia. Então a gente mostra que ocorreu essa crase, esse encontro, usando o acento grave, ok? Então, só pra gente fixar, o a preposição com o a artigo é igual a um a com acento grave, ok? Vamos lá. Se ainda estiver difícil, eu trouxe uma fórmula pra facilitar a sua vida. Uma fórmula em português? Isso, é uma fórmula. Quero entender. Como assim? Vamos lá. Vocês já entenderam que algumas palavrinhas vão repetir a preposição a. Por exemplo, o verbo ir. Vai a algum lugar. Certo? Então, esse azinho você sabe que é o como. Mas, se você ainda tiver dúvida se haverá crase ou não, o que você vai fazer? Você vai usar a formulazinha a pontinho, pontinho é top. Como assim? A pontinho, pontinho é top? Isso. A pontinho, pontinho é top. Você quer ver só? Deixa eu pensar numa frase. Eu não resisto à lasanha. Nesse caso, ocorre crase ou não? Já sabe que resiste a alguma coisa, né? Opa. Mas vamos ver se ocorre crase. Eu posso falar a lasanha top? Pode. Sim? Ficou legal, né? Sim. Então, colocando a palavrinha lasanha, que é a palavra que vem após esse azinho que a gente tá na dúvida se tem crase ou não, né? Colocando lasanha dentro dessa fórmula e fazendo algum sentido, significa que ocorre crase. Agora, por exemplo, andei a cavalo. Ocorre crase ou não? A gente pega a palavra cavalo, coloca na fórmula. A cavalo é top. Fez sentido? Não, né? Então, não ocorre crase na frase que a gente estava com dúvida. Entenderam? Conseguiram entender como vai funcionar? Essa formulazinha ajuda bastante, tá, galera? Só pra gente finalizar, eu quero trazer um exemplo que todo mundo costuma usar no final do ano. Qual? Fala aí. Feliz Natal a todos. Ih. E aí, gente, ocorre crase antes dessa palavra todos ou não?
Vamos pensar. Pego todos e coloco na fórmula. A todos é top. Não rolou, né? Então não ocorre crase. Então no final do ano, não escreva Feliz Natal a todos utilizando o acento grave. Por favor, hein, Tudo gente? bem? Então é Vamos isso. Aqui encerramos a primeira parte de dicas em relação ao uso do acento grave, tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar de casos específicos, casos particulares, casos especiais, tá certo? Aguardamos vocês. Tchau, tchau, gente.